segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Vamos ler aqui até o versículo 4. E tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosque, prostou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Só até aqui. Nós vamos falar hoje sobre o rei Manassés. Vamos usar a temática família. Mas para eu chegar em Manassés, vou pedir para você emprestar um pouquinho a sua atenção, seus ouvidos, alguns minutinhos, para a gente entender quem foi o pai de Manassés. Manassés, ele foi filho do rei Ezequias. Rei Ezequias foi um dos maiores reis da história de Israel. Rei Ezequias, só para você ter uma ideia, enquanto o livro de Crônicas vai dar 15 versículos, 10 versículos, 20 linhas, falando sobre um rei, o rei Ezequias teve 4 capítulos inteiros destinados a falar da sua trajetória. O rei Ezequias, só para você lembrar, é aquele rei que restabeleceu a Páscoa, a celebração da Páscoa, que era uma das celebrações mais importantes, e o mais importante do povo judeu. O rei Ezequias é aquele que teve um embate icônico contra Senaqueribe, quando o anjo do Senhor veio e exterminou 180 mil pessoas de uma só tacada. O rei Ezequias, ele tem um grande feito, lá no capítulo 18, versículo 5, quando a Bíblia diz que nenhum outro rei confiou tanto em Deus como o rei Ezequias. O rei Ezequias foi algo fenomenal para aquela época, é um dos maiores reis da história, colocou e cravou o seu nome na história dos grandes reis. Quando ele está chegando ao final da sua jornada, os irmãos vão conhecer agora esse texto, que ele é muito famoso, muito pregado, segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, ele fica doente. Ele fica doente e ele recebe a visita de um profeta, o profeta Isaías, muito famoso, que chega diante dele e diz assim: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Esse homem recebe essa palavra, que era uma sentença, e ao invés de ficar resignado no seu canto, e ao invés de chorar sozinho e aceitar o seu destino, a Bíblia diz que ele coloca a cabeça na parede, e ele chora e ora diante de Deus, pedindo misericórdia. E de alguma maneira essa oração chegou e foi agradável ao Senhor. De alguma forma Deus ouviu e foi lá e respondeu imediatamente essa oração. O profeta, que já havia saído dos aposentos, ele é interpelado pelo Espírito de Deus, e Deus manda ele retornar e revogar aquela sentença. E abrindo um parênteses aqui, a galera da predestinação, do determinismo, fica difícil explicar esse texto, porque Deus deu uma sentença e através da oração ele muda. Mas isso é uma outra história. E naquele momento, Deus traz uma nova direção para a vida do rei Ezequias. E qual era a nova direção? Ele disse: você será curado. Você vai viver mais 15 anos. Haverá paz entre os inimigos, passa uma pasta de figo, você vai ficar bom. E, além de tudo isso que vai acontecer, no terceiro dia você vai subir no templo e naquele local as pessoas verão a sua cura, o poder de Deus agindo na vida dele. Vai ser um testemunho vivo para a glória de Deus, aquela cura do rei Ezequias. Pois bem, a gente conhece esse texto, nós conhecemos muito bem, ele vive mais 15 anos, chega ao final de sua vida, nós estamos aqui no 33, se você voltar um versículo, que é o 32, capítulo 32, versículo 33, está dizendo que dormiu Ezequias com seus pais, sepultaram nos altos sepulcros, fizeram honras, ele morreu como um rei honrado e muito abençoado. Começa então o capítulo 33, e agora o filho dele vai assumir, Manassés. O texto começa dizendo que ele tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Um menino, um adolescente, pré-adolescente, se é classificação, mas um menino muito novo. E logo de cara, o texto já vai dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O que acontece para que um menino já comece trabalhando dessa maneira? O que acontece
para que ele já haja ou se porte dessa maneira? Vamos entender o finalzinho da vida de Ezequias. Ezequias foi curado. Ele vive mais 15 anos. Então, me interessa entender o que acontece a partir desses 15 anos, porque, se você fizer a conta, Manassés tem 12, ele nasce depois da sua cura. 3 anos depois, vem a nascer o menino Manassés, 12 anos depois, ele é curado. Então, o que acontece nesse inteirinho? Bem, as Escrituras, aqui no capítulo 32, versículo 24, se você tiver com a Bíblia aberta, provavelmente nem precisa virar a página, diz aqui, que naqueles dias, ele traz um resumo do que acontece nos reis. Diz aqui, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, orou o Senhor, que lhe falou e deu um sinal. Está falando daquele mesmo evento que a gente acabou de falar, que todos conhecem. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fez, porque o seu coração se exaltou. Depois daquela cura, o que a gente normalmente não prega, é que, ao invés dele glorificar a Deus pela cura que ele recebeu, pela intervenção divina, ele se exaltou no coração pelo benefício que Deus fez na vida dele. Só que nesse texto também a gente não tem uma compreensão plena de que tipo de bênção foi, de que tipo de atitude foi essa, se ele falou algo, se ele se rebelou em algum momento, o que é que ele agiu, mas nós vamos encontrar isso no segundo livro dos Reis, no capítulo 20, a partir do verso 12. Quando a Bíblia diz que depois da sua cura, há mensageiros e os filhos, ou o príncipe da Babilônia vai visitá-lo. Por que o príncipe da Babilônia vai visitar o rei? Porque ele era um estadista renomado. A fama de Ezequias, ele transcendia o território de Israel, o reino do sul e o reino do norte. A fama de Ezequias era tamanha, era um rei, um estadista tão fenomenal, que em várias partes do mundo ouvia-se falar dele, todos sabiam que ele estava doente. E todos sabiam que ele permaneceu vivo, algo aconteceu. Então a Babilônia, um grande império, manda o seu príncipe, manda mensageiros para ir entender o que aconteceu e compreendê-lo. E a Bíblia vai dizer, a partir do versículo de número 12, que Ezequias recebeu essas pessoas, mostrou-lhe todos os seus aposentos, mostrou-lhe as suas especiarias, a prata, o ouro, tudo aquilo que ele tinha. O texto vai dizendo que não houve nada em sua casa e em seu domínio que ele não mostrasse. Ele mostrou os tesouros do seu coração, os tesouros do seu reino. Ele descortinou tudo e foram embora. Penso eu que é nesse momento que Deus tinha uma expectativa com relação a ele. Se Deus trouxe uma cura tão espantosa, o desejo dos céus é que, no mínimo, nós ficássemos gratos, testemunhássemos e agradecêssemos o que o Senhor fez em nossa vida. Só que ao invés dele trazer ou remeter a glória para Deus, ele trouxe a glória para si. Ele mostrou o que ele tinha, o que ele fez. Em nenhum momento ele menciona a Deus. E isso acaba, o homem vai embora. Pois bem, o que acontece? A partir do verso 14, vem o profeta de novo. Que profeta? Profeta Isaías. O que o profeta Isaías vai fazer? Ele vai ter uma conversa de novo agora com o rei. O profeta Isaías fala, você recebeu visita? Recebi. Vieram de onde? Não, de um lugar muito longe, da Babilônia. Ah, muito bem, legal, que bom. E o que aconteceu? Eu mostrei tudo. Não teve nada aqui no meu palácio que eu não mostrasse, não teve nada dos meus tesouros que eu não mostrasse. Versículo 16, vem a sentença. Isaías diz a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver na sua casa, que forem tesourados pelos seus pais, das suas riquezas, será levada para a Babilônia. Ele estava querendo dizer que por conta da sua opulência, do seu orgulho, Deus traria um juízo. Agora olha o versículo 18. E ainda até de teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerastes, tomarão para que sejam eunucos no paço da Babilônia. O profeta está dizendo, os teus filhos serão levados, não são só os seus bens. A tua posteridade vai sofrer. A próxima geração será aniquilada. Os teus filhos serão desterrados. Quando ele diz que eles serão eunucos, ele está dizendo que teus filhos vão ser castrados. Vão acabar com a vida deles. Eles não vão poder reproduzir. A linhagem termina por ali. E tudo que você conquistou vai acabar e vai para a mão do inimigo. Essa era a sentença que o profeta deu a Ezequias. Agora percebam, qual é a resposta dele? Compare.
Da primeira vez que o profeta chega diante dele e fala, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer, você não vai viver. Qual foi a sua reação? Colocar a cabeça na parede e pedir misericórdia. Ele chora e ora, a ponto que a Bíblia diz que Deus diz assim, eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração, cheia de paixão, coração contrito. Mas agora, o profeta volta até ele e fala, tem outro juízo. Só que esse juízo não é contra você, é contra a tua posteridade, é a próxima geração que vai gemer, que vai sofrer, que vai perder tudo. E qual é a sua reação e qual é a sua resposta, por mais espantosa que possa parecer, irmãos? Ele diz assim, versículo 19, boa é esta palavra. Glória a Deus, manda mais uma dessa. Ele ficou feliz, ele elogiou. Na primeira ele chora, na segunda ele não está nem aí. Agora, por que ele diz que boa é esta palavra? O texto diz, e não haverá, pois, paz em meus dias de verdade. O que ele está querendo dizer? Se não vai acontecer comigo, não estou nem aí para a próxima geração. Eu não quero me prejudicar, mas se for os meus filhos, se for os próximos, eles que se lasquem para lá, eles que arrumem o jeito dele, eles que clamem, eles que orem, eles que busquem, eles que façam. Eu não estou nem aí para nada. E aqui nós vemos alguém que foi um grande estadista, um estadista condecorado, alguém que organiza o povo, alguém que arruma a nação, alguém que é um ícone para aquele tempo, que tinha zelo em reatar a Páscoa. Ele destruiu os altares. Para você lembrar, foi ele que colocou para baixo a serpente de metal que Moisés edificou lá em Números capítulo 21, e agora era objeto de adoração. Em segundo o livro de Reis 18, a palavra de Deus diz que ele quebra ela destrói todos os objetos de adoração. Esse homem que fez a límpia, organizou a sua casa estava uma bagunça. Aqui não é um caso de alguém que é desatento, ou sem tempo, ou sem recurso. Aqui é claramente um caso de desprezo para com o seu, para com a sua casa, para com a sua prole. E aqui vem algumas coisas para a gente entender. Quando a gente chega agora em 2º livro de Crônicas, capítulo 22, de novo, na Bíblia onde estava aberta, vai dizendo, e Manassés começa a reinar com 12 anos. É o filho desse homem que vai assumir o reino. É o filho desse homem que agora dá prosseguimento ao reinado. Versículo 2, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Foi ruim, foi perverso. O briefing inicial era daquilo que seria uma marca do seu governo, algo ruim, conforme abominações. Não foi só mal, fez abominações. Se você começar a perceber o texto, você vai descobrir que ele usou de adivinhação. Versículo de número 4, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. No versículo de número 7, a Bíblia diz que ele põe uma imagem de escultura e um ídolo feito na casa de Deus, aquela que Salomão tinha feito. Você lembra de Salomão, quando ele ora e a glória de Deus desce no templo? Esta mesma casa, este mesmo templo, agora era objeto de feitiçaria, que o texto vai dizer. Ele chama os agoureiros, os feiticeiros. Ele não só se afasta de Deus, mas ele vai num caminho completamente oposto. Ele começa a adorar a ídolos, ele começa a se meter em feitiçaria. Era como se num dia qualquer alguém chegasse na sua igreja, está pintada de vermelho, agora a gente adora deuses estranhos, agora nós somos feiticeiros, agora nós somos agoureiros. Era essa a essência de Manassés, desse menino raivoso que parece que é um jovem revoltado com a vida. Ele não faz uma obra, ele não faz uma reforma, ele não levanta um muro, ele não edifica nada, ele não melhora em nenhum aspecto a nação, e ele foi simplesmente o pior, o mais perverso, o mais maligno rei da história de Israel. Eu retrato aqui de algum jovem revoltado, um anarquista por natureza. E diante disso, fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, você não precisa reproduzir as dores que a vida te fez sentir. Você não precisa reproduzir as dores que a vida te causou. Por que você diz isso, pastor? De reprodução de dores? Bem, basta você ler o versículo de número 6, quando diz assim, e ele fez também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. Vale do filho de Inom, se você ler depois de Jeremias 32, era um local onde sacrificava-se crianças a Moloque. Era um local onde fazia o sacrifício de bebês, crianças de verdade. Só que ele não faz com o filho dos outros, ele faz com o dele. Ou seja, eu fui desprezado dentro de casa,
A Bíblia fala pouca coisa sobre a família de Ezequias, mas o pouco que fala, põe a casa em ordem. Então ela estava em desordem. E depois mostra que ele não estava nem aí se o filho se destruísse. O que dá o retrato de que alguém foi ignorado das suas dores e agora eu estou ignorando a próxima geração também. Eu estou ignorando meu filho também. Se você perceber na construção aqui do autor de Crônicas, parece que ele torna isso muito claro, que ele vai fazer tudo o contrário do que o pai fez. Olha o que o versículo 3 diz: porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalins. Ou seja, meu pai constrói, eu destruo. Meu pai destrói, eu construo. Meu pai faz, eu desfaço. Meu pai desfaz, eu faço. Aqui está mostrando que ele era um produto de uma revolta. Aqui é um produto de alguém que tem um coração destemperado. Você não precisa reproduzir as dores que a vida te causou. E talvez alguém aqui dentro venha de um lar em que seu pai foi um beberrão, um violento, mau, que largou a família pelo vício, que trouxe violência doméstica e você presenciou e cresceu vendo essa cena. Você não precisa reproduzir isso. Você não precisa e não pode fazer isso, porque Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para fazer a diferença nesse tempo. Talvez o aprendizado da sua vida foi um aprendizado bruto, mau. Talvez você viu coisas que a sua mãe fez, que a sua família fez, que você tem vergonha de contar, mas Deus te salvou e te chamou para ser diferente. Pastor, eu não sei fazer nada, eu fui criado dessa maneira, tudo que eu sei fazer é isso, eu posso ser diferente? Pode. Quando Deus chamou Noé, Deus chamou ele no meio de uma geração corrompida, e você está aqui para fazer a diferença nesse mundo e em muitas famílias. Eu quero dizer que a partir de você, a sua casa vai virar e vai ter uma guinada. A partir de você, você vai viver e vai transformar uma geração. Eu estava ouvindo um testemunho, o pastor falando quando esteve lá em São Paulo, falando que o primeiro Malafaia, foi seu pai, se eu não me engano, que se converteu, e a partir daí uma história bonita de pastores, de gente se convertendo e vivendo. E eu profetizo que vai ser assim também na sua vida. Eu profetizo que vai ser assim também na sua casa. Vai ser assim também. Eu acabei de falar que eu batizei meu filho. Eu não sou filho de evangélico, eu não sou neto de evangélico, sou um sobrinho, eu não tenho tio, eu não tenho um primo, não tinha amigo de infância, não tinha ninguém que eu conhecia que era crente. E hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, dirigindo a igreja. Você pode fazer a diferença, você pode optar, você pode fazer uma escolha, você pode dizer o que é que vai ser ou não da sua vida, e a partir de você, uma nova história vai ser construída. Atos capítulo 2, versículo 40, salvai-vos dessa geração perversa, que assim seja na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Bem, vamos vendo o que isso deu, Vamos lá? Estamos aqui no texto? Vem comigo. É bem textual, o culto da palavra, irmãos? Hoje não é para virar. Hoje... Versículo 9. E Manassés fez errar tanto a Judá quanto os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Manassés não foi só um mau rei. Olha o que o texto está dizendo, que ele fez pior do que as outras nações que estavam antes. Você lembra quando Josué conquista a terra? Aí tinha os Jebuseus, Gerazeus, Amorreus, e foi destruindo tudo bem, que os Jebuseus depois saem só com Davi. Mas eles vão destruindo todos os povos, e ali eram povos idólatras, contrários a Deus, tinham práticas das mais perversas. Aqui o texto está dizendo que Manassés conseguiu levar a nação a um estado pior do que as nações pagãs. O estado moral foi tão degradado que assim foi o retrato do que aconteceu com eles. Versículo de número 10, você pensa assim, mas Deus não falou nesse momento? Sim, versículo 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. É o sujeito que veio na igreja, ouviu o pastor, ouve as mensagens, está na igreja, está no culto da vitória, está no culto da palavra, está no culto de celebração, lê a Bíblia, ouve um hino, assiste no YouTube, ouve, e o coração é endurecido. A Bíblia vai dizer que alguém que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz.
E qual é a consequência prática disso, pastor? Aonde chegou essa brincadeira? Bem, há duas consequências, uma com a nação e uma para o rei de forma pessoal. Para a nação, em Jeremias capítulo 15, versículo do 1 ao 4, vai dizer assim, o Senhor diz, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, a minha alma não seria com esse povo. Por quê? Ele vai dizer, já está determinada a sentença para eles. E qual era a sentença? Versículo 2, os que para a morte, os que para o cativeiro, os que para a espada, os que para a fome. Por que isso vai acontecer? O versículo 4 vai dizer, por causa de Manassés, filho de Ezequias. O cativeiro foi sentenciado e foi lacrado a partir deste reinado. Tá, pastor? E para o Manassés, qual é o juízo? É no nosso próprio texto, versículo de número 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, que era a maior nação da época, mais poderosa, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e os amarraram com cadeias e os levaram à Babilônia. Manassés é amarrado, e aqui as cadeias, aqui em algumas versões está em cadeias de bronze, porque a mesma palavra para bronze aqui é utilizada, e bronze na Bíblia tem um significado de justiça, de juízo. Então ele é preso pelo juízo, ele tem uma espinha sobre ele é levado cativo, um monarca é levado para aquele reino, para o reino da Babilônia, e tem a sua vida agora humilhada. Qual é a aplicação que você tem disso? Número 2, é que a sua revolta, ainda que você pense que é justificada, vai te gerar consequências. A sua reação sempre vai ter consequências. As cadeias estão lotadas de pessoas que têm razão em alguma questão, mas perderam a cabeça e quiseram fazer justiça com as próprias mãos. Os bares estão cheios de pessoas que foram afogar depois de sofrer talvez uma traição, a vida na mágoa da bebida e do vício. As cracolândias, as bocas de fumo, os guetos estão lotados de gente que tem uma história triste por trás, de maldade que fizeram contra ela. E sem saber a saída, se apinharam no meio de uma substância, do entorpecente, para esquecer um pouco um problema, e aquilo virou uma bola de neve, e hoje não consegue se levantar. Gente que era crente, filho de crente, gente que cantava, gente que pregava, gente que vive na imundícia. Os cemitérios vão estar cheios por aí. Dei uma olhada no Caju, dei uma olhada em outros, de pessoas que tinham até alguma razão, mas que sofreram algo e tiraram a própria vida. Tomaram uma atitude destemperada contra si mesmo, que se feriram. Gente na sarjeta que perdeu o emprego, que perdeu a oportunidade, porque não entendeu algo, porque se levantou, se revoltou, porque reagiu, porque quis o mal. E agora estão na fila do emprego, estão caçando uma oportunidade, estão clamando e pensando, nossa, porque se eu tivesse pensado um pouquinho antes, se eu não tivesse perdido a cabeça, se eu não tivesse tomado esse passo equivocado. Todo pastor aqui um dia já ouviu, você vai atrás do membro, você vai atrás de alguém que se foi, que está sumido. Rapaz, o que aconteceu contigo? Ah, pastor, é muita luta, eu passei por dificuldade, estava tudo muito bem, mas o senhor não sabe a luta que eu estou passando aqui em casa, doença, problema, e essas lutas me fizeram, você sabe como é que é, eu não tenho mais força. Agrediram ele fisicamente, a vida o golpeou, e ao invés dele levantar a cabeça, ele vai golpear o teu espírito. A vida e as pessoas podem até golpear o seu corpo, mas o seu espírito é você que decide. Porque quando apedrejaram Estevão, e ele tinha tudo para falar, Senhor, age aqui, e ter raiva daquelas pessoas, ele pediu perdão. Perdoa-lhes, Senhor. Jesus, na primeira palavra das 7 que ele declara na cruz, ele fala, Pai, perdoa. A segunda, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E não adianta descontar em Deus, ou descontar na própria alma. A sua revolta, ainda que justificada, vai gerar consequência. E o curioso desse texto é o versículo 11, quando diz que colocaram os pinheiros. Em algumas versões, a palavra aqui, se você olhar na contemporânea, vai dizer que eram cadeias, eram ganchos no seu nariz. Você lembra que o pai dele, quando vence Senaqueribe,
E a gente tem até hino famoso que fala, né? Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Senaqueribe volta para a sua terra assim, com um gancho no nariz. E agora, quem está com gancho no nariz é o filho dele, é Manassés, para o inimigo. Porque o diabo, ele é persistente. A gente desiste fácil. A gente joga a toalha. O diabo é paciente. Não atingiu você? Vai tentar com o teu filho. Não atingiu você? Vai tentar com a tua posteridade. Não pegou você? Vai pegar os teus. E agora está aí Manassés, caído, envergonhado. E a pergunta é, o que fazer quando não tem o que fazer? O que fazer quando a gente chega no fundo do poço? Quando você machucou os outros? Quando você machucou amigos? Quando você fez mal a muitos e a si mesmo? O que fazer quando não tem o que fazer? Quando humanamente não tem saída, não tem solução, não tem alternativa, não existem força, eu estou preso numa terra estrangeira, um povo mais forte, eu sou o rei, estou como um brinquedo aqui na mão dos outros. Os tribunais já julgaram, a consciência já julgou, a opinião já o massacrou, a vida já pisoteou esse homem, não resta mais nada, é um trapo humano em outra nação. O que fazer quando a gente não tem mais o que fazer? O versículo 12 diz: e ele angustiado orou deveras ao Senhor, seu Deus. Às vezes a angústia vai ser o nosso momento de maior lucidez da vida. Às vezes as nossas maiores batalhas vão trazer os nossos maiores despertamentos. A angústia traz uma visão diferente de mundo, de realidade. Alguns irmãos aqui sabem, né? Esses 2 últimos anos, 3 foram bem intensos lá em casa, lutando com quimioterapia, 2 pessoas em tratamento pesado. Acho que eu fui mais em... Eu devo ter ido nos últimos 2 anos por volta de, 70, 80 vezes em hospital. Faço isso com amor, fiz com amor. Guerra com filho, com guerra. E tem 2, 3 meses, né, que a gente teve os óbitos. E assim você vê alguém que você ama se definhando, é muito dolorido, irmãos. E eu vou confessar, uma das maiores dores com meu pai é que desde que eu aceitei a Cristo, como eu falei, minha família não é crente, eu prego para ele, falo. Meu pai sempre teve orgulho de mim. Eu lembro os últimos dias, ele tem orgulho de você, meu filho. Sempre teve orgulho. Ele tem uma mente formal, eu aprendi administração com ele, fui diretor de empresa, isso passou e ele não tem orgulho, tem orgulho. Mas eu não queria que meu pai tivesse orgulho, eu queria que se convertesse. Faltando 2 dias, né, que o Senhor, que ele foi recolhido, eu lembro que numa noite desesperado, irmão, desesperado, eu fiquei pensando assim, não quero que meu pai me veja como um homem de sucesso, cara, eu quero que ele veja Cristo em mim. E de repente eu fiquei pensando, será que eu sou só ou só não, é bom ser alguém que consegue, que alcança, que sempre galgou coisas na vida. Mas será que as pessoas olham para mim e falam, eu vejo Cristo em você? Será que eu sou o perdoador? Será que eu sou o amigo? Será que eu sou o companheiro? Será que eu sou essa pessoa? Será que eu preciso melhorar? E eu lembro que nessa madrugada eu fiz uma oração e pedi a Deus, Senhor, nunca mais eu vou lutar para ser reconhecido por nada que não seja impactar pessoas, quem estiver do meu lado, e ver a chama de Cristo no meu coração. E para isso me basta. Eu vi testemunho de algumas pessoas falando em podcast, falando, meu pai e era filho de uma pessoa famosa, e aí falaram assim, qual é a pessoa que você mais admira? E ele falou de uma outra pessoa, né, um pregador aí fora, e falou de um outro sujeito, falei, nossa, ele não falou
de alguém próximo, e ele fala, não, é porque quando eu estou perto dele, parece que eu estou perto de Jesus. Eu falei, eu quero esse elogio para a minha vida. Era algo que eu gostaria que acontecesse comigo. A Bíblia diz que ele angustiado, ele orou deveras ao Senhor. Pastor, o que eu faço quando eu tenho que fazer? Você tem a arma da oração ainda na sua mão. Você ainda pode orar a Deus. Existe um poder no clamor e na voz que você alça aos céus. Deus ouve oração. Deus ouve a sua voz. Deus atende ao clamor do oprimido. Deus ouve a oração daquele que se aproxima dele. E eu não sei, a Bíblia não diz como é que foi a oração desse homem. A Bíblia não especifica, não diz, aqui não fala, só diz que ele orou ao Senhor e se humilhou perante o Deus dos seus pais. O Deus do papai Ezequias agora, ele está tentando buscar e trazer para si. Então penso, a Bíblia não diz, mas talvez a oração dele deva ser assim: se o Deus do meu pai existe e pode aceitar e me perdoar, me tira dessa situação e me perdoa. O que isso significa? Que às vezes cai a ficha e a pessoa pensa, talvez meu pai não tenha sido muito bom, talvez a vida não tenha sido muito boa comigo, talvez as circunstâncias que eu projetei, que eu imaginei, que eu calculei, não andaram conforme o script da minha mente, talvez o plano saiu do meu controle. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus nunca me feriu. Deus nunca fez nada contra mim. Esse homem levanta a voz humilhado e vai orar a Deus. E agora? A minha pergunta é: Deus pode ouvir a oração de alguém que tem as mãos banhadas a sangue? Deus pode ouvir a oração de alguém que está sujo, que está no lamaçal do pecado, imundo, preso, com a vida deteriorada, depois de causar tantos males? Deus pode fazer algo, Deus pode atingir, Deus pode ouvir alguém com esse tipo de histórico, vida e currículo. Como eu respondo isso? Simples. Eu não vou responder nesse texto, mas tem um texto no Novo Testamento. Jesus conta uma história em Lucas capítulo 15. Ele diz: um certo homem tinha 2 filhos. E um deles, o mais moço, falou: pai, me dá parte da minha herança e deixa eu viver a minha vida. E ele vai viver a sua vida dissolutamente. E ele gasta com o que ele quer, ele vai para uma terra distante, longínqua. De repente a fome vem, e é uma grande fome, ele começa a padecer necessidades, começa a perder tudo, vai ficando pobre, fica miserável, trabalha para os outros, ao ponto que ele deseja comer as bolotas dos porcos, as comidas dos porcos. É uma vida degradante. Ele chega ao fundo do poço, a alegria acabou, os bens acabaram, agora ele é uma vergonha para a família. E de repente, quando ele está no final da sua trajetória, ao fundo, ao âmago de um poço, ele pensa: ei, tem alguma coisa errada, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, porque eu pequei contra os céus, eu vou lhe pedir perdão, e eu pequei contra ti, não sou digno. Eu vou falar com ele: eu não sou digno de você chamar teu filho, não quero ser seu filho, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero ser humilhado, me bota de servente em qualquer lugar, mas na casa dele é melhor do que o que eu estou vivendo. E eu vou voltar, eu vou retornar na minha casa, eu vou retornar no meu pai. E a Bíblia diz que quando ele está voltando, o seu pai ele vê ao longe, e ele não lhe dá uma bronca, ele não lhe amassa, ele não lhe acusa, mas a Bíblia diz que o pai voa no seu pescoço e lhe dá um beijo, ele restitui as coisas, lhe dá um anel, lhe dá sandálias, lhe dá roupas, lhe dá um novo tempo. Ama o seu filho, mata um bezerro cevado e faz uma grande festa, porque meu filho tinha se perdido, mas foi achado. Ele estava longe, agora retornou. Houve misericórdia, houve arrependimento, onde agora tem vida, vida, vida. Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Eu não posso, eu não consigo, mas a
graça de Deus pode me alcançar? Será que alguém pode voltar? Será que alguém pode ser restituído? Será que Deus pode transformar uma família? Deixa eu te dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus pode restituir, Deus pode transformar, Deus pode pegar uma história de miséria, de destruição e tragédia e transformar numa história de redenção, de vida, de poder de Deus, de amor de Deus. Há poder no nome de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui porque somos bons, mas pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Isso não vem de vós, não vem de obras para que ninguém se glorie. A graça nos alcançou, e não é hipergraça, e não é supergraça. Manassés não é alcançado porque Deus o alcançou, ele é alcançado porque ele se arrependeu, produziu e pôs frutos dignos de arrependimento. Quando você tem um coração contrito, e Davi nos ensina isso, Deus não nos rejeita, não rejeita a oração de um coração contrito. Deus nunca vai rejeitar, Ele não resiste. E como é que termina essa história? Linda, né? A Bíblia diz que depois, e Deus se aplacou, versículo 13, para com ele, ouviu a sua súplica e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. E ele reconheceu que agora não é o Senhor Deus dos seus pais, o Senhor é o seu Deus. Pastor, mas como é que ele trouxe? Ele estava preso em cadeias de bronze na terra estrangeira, a centenas de quilômetros. Como é que trouxe ele? Deus não está nem aí para explicar. Porque para Deus basta um estalo, um assobio, uma palavra. Isso não é impressionante? Quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer salvar, quer mudar, quer fazer algo extraordinário, só basta uma palavra. A sua cabeça está calculando, como é que Deus vai fazer? Você só precisa se voltar a Deus e deixa o restante com Ele, que Ele vai fazer, e Ele é poderoso. Pastor, e Ele termina bem? Pois é, versículo 14 diz que Ele agora edifica muros, Ele se torna alguém produtivo. Versículo 15, Ele tira todas as adorações estranhas da casa do Senhor, repara o altar do Senhor e termina os dias com glória. Quando eu fiz um estudo sobre os reis de Israel, muito interessante. Muitos deles começaram bem e terminaram mal. É um padrão. Tem gente que começa bem e termina bem, tem gente que começa bem e termina mal, e esse é o mote. Só um rei começou mal e terminou bem. Foi o rei Manassés. É o que Jesus está querendo dizer para algumas famílias aqui. Ela pode ter começado mal, mas depende de você ela terminar bem. Deus quer transformar histórias e famílias. Basta que você creia e seja fiel a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Olá, que privilégio ter você aqui nesse canal. E eu vou separar mais 2 opções de vídeo para você assistir. E se te abençoou, comenta aqui a sua experiência, a sua percepção. Porque quando a gente testemunha, a gente glorifica a Deus. E deixa eu te pedir algo assim do meu coração. Se inscreva aqui no canal, envie para alguém que também precisa ser abençoado. Com certeza você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus te abençoe, um grande abraço.